Olá, eu sou a Marisa, eu sou voluntária do Grupo Assistencial Espírita Frei Anselmo. Essa casa, ela fica localizada na Rua Antônio Goganes, no número 192, no bairro Jardim São Paulo. Como é uma casa assistencial, nós trabalhamos com assistência espiritual e assim também ajudamos as famílias necessitadas e também ajudamos as pessoas que estão em situação de rua. Doamos cesta básica a essas famílias e para as pessoas que estão em situação de rua, nós entregamos para eles roupas e produtos de primeira necessidade, produtos de higiene pessoal, assim como pasta dental, escova de dente, sabonete, são as coisas que nós damos a eles. E tudo nós fazemos com doações, uma boa parte são doações, outras quando nós não temos a doação suficiente, nós compramos o produto, mas é tudo dado gratuitamente. Então nós pedimos àqueles que puderem nos ajudar com produtos que compõem a cesta básica ou esses produtos de primeira necessidade, né? Para que nós possamos auxiliar esses nossos companheiros de moradores de rua que possam estar nos oferecendo esses produtos, tá ok? Bom, então vamos dar continuidade ao estudo do livro Caminho, Verdade e Vida. É um livro psicografado pelo Chico, ditado pelo Espírito de Emmanuel. Mas antes, vamos mentalizando Jesus e pedindo a Ele que nos envolva em muita luz e que nós possamos estarmos recebendo as palavras, recebendo todo esse entendimento desta leitura e visto como um degrau para a nossa evolução espiritual. A leitura que nos coube está no item 31, chamado Coisas Mínimas, e ela inicia assim: Pois, se nem ainda podeis fazer as coisas mínimas, por que estáis ansioso pelas outras? Jesus, Lucas, capítulo 12, versículo 26. Ora, o que será que Jesus, quis dizer quando ele falou isso? Na realidade, o que ele pede é para que nós possamos ficar atentos a realizarmos aquilo que nos é colocado na nossa vida. Para nós, no momento, pode ser pouca coisa, pode ser um trabalho mínimo, pode ser algo que nós achamos que é muito insignificante para nós, mas Deus sabe por que nos colocou isso. Há um motivo para isso, porque se nós não executarmos essas tarefas mínimas, nós não vamos estar preparados para as tarefas maiores. Portanto, nós temos que aceitar tudo o que Jesus nos coloca, tudo que nos é ofertado, porque nós sabemos que isto é necessário para o nosso crescimento espiritual e moral. E a leitura começa assim: Pouca gente conhece a importância da boa execução das coisas mínimas. Há homens que, com falsa superioridade, zombam das tarefas humildes, como se não fossem imprescindíveis ao êxito dos trabalhos de maior envergadura. Um sábio não pode esquecer-se de que um dia necessitou aprender com as letras simples do alfabeto. Além disso, nenhuma obra é perfeita se as particularidades não forem evidentemente consideradas e compreendidas. Emmanuel, aqui, ele vem nos falar, que as coisas mínimas, elas são as bases, é a base do nosso dia. É tudo aquilo que vai estar nos dando sustentação
para que nós possamos crescer. Então vamos pensar, alguém constrói uma casa começando pelo teto? O que vai acontecer? A casa não vai conseguir se erguer, ela vai cair. Ela precisa da base, ela precisa de uma sustentação. Assim somos nós. Nós não podemos começar de lá de cima, nós temos que começar de baixo, nos sustentando, nos equilibrando, para que nós possamos chegar lá em cima, porque senão nós vamos desmoronar. É o que acontece com muitas pessoas quando elas já começam em um trabalho, em um alto cargo. Ela não está preparada muitas vezes para isso, então ela não vai saber respeitar o outro. Então, por isso que é importante começarmos pelo alicerce. Ninguém entra em uma faculdade se não passou pela alfabetização. Então, nós precisamos passar por essa alfabetização. Nós precisamos entender que as coisas mínimas é toda a nossa vida, é a nossa sustentação. E isso é no nosso dia a dia, isso é no nosso trabalho, isso é na nossa convivência. Imaginemos o que seria de nós se não tivéssemos aquelas profissões que, aos olhos de algumas pessoas, são profissões extremamente assim humildes, que não precisam de empregos, de trabalhos qualificados. Imagino que seríamos de nós se não tivéssemos aquela pessoa que nos atende em um balcão de uma padaria, em um balcão de um comércio qualquer, ou aqueles coletores de lixo. Imagino que seria da nossa vida sem esses profissionais, sem aquelas pessoas que estão ali humildemente para nos auxiliar em tudo. Quando a cidade não tem coletor de lixo, o que acontece com ela? Eu acho que esse é um dos melhores exemplos, porque o que acontece? O lixo fica espalhado. Um lixo espalhado, ele traz insetos. E esses insetos levam para as nossas casas as doenças. Então, esse coletor, ele está tendo um trabalho, não um trabalho qualificado, não um trabalho de alta, né, envergadura, vamos dizer assim, mas é um trabalho extremamente importante. Nós necessitamos dele. Além deles estarem cuidando da zeladoria da cidade, eles estão cuidando também da nossa saúde. Porque sem a coleta de lixo, nós estaríamos recebendo muitos insetos nas nossas casas e teríamos muitas doenças, muitas, e talvez até epidemias. Então, tudo é necessário. Todas as profissões são importantes, não existe profissão mais importante uma do que a outra. Talvez uma tenha mais responsabilidade do que a outra, mas todas as profissões, elas têm o seu grau de importância. E são essas coisas mínimas que vão fazer com que nós possamos crescer. E aí Emmanuel continua. E ele nos diz assim: de modo geral, o homem está sempre fascinado pelas situações de grande evidência, pelos destinos dramáticos e empolgantes. Destacar-se, entretanto, exige muitos cuidados. Os espinhos também se destacam, as pedras salientam-se na estrada comum. Convém, desse modo, atender às coisas mínimas da senda que Jesus nos reservou para que a nossa ação se fixe com real proveito à vida. Bom, aqui Emmanuel nos convida a refletir
sobre as nossas provas, né? Lembrando que nós estamos em mundo de provas e de expiações. E quando nós estamos nesse mundo, nós trazemos ainda enraizados em nós alguns vícios, vícios morais, como a vaidade, assim como o orgulho, o melindre. E nós estamos aqui para tentarmos eliminar esses vícios. Porém, algumas pessoas, quando se comprometem no plano espiritual a eliminar esses vícios, mas quando elas chegam aqui, elas não conseguem. Quando elas vão entrar em contato com algumas realidades, isso vem à tona, porque elas não estão ainda preparadas, né? Então, o que vai acontecer? As pessoas querem estar em uma situação de destaque, de evidência. Em se tratando de uma vaidade, as pessoas deixam em destaque a sua vaidade física. Ainda a vaidade física, ela ainda não é, ela é preocupante, porém, muitas vezes, ela ajuda o ser humano na sua autoestima. Então, ela ainda não é tão ruim quanto a vaidade intelectual. Essa é prejudicial, porque essa vaidade intelectual desperta no homem a soberba, desperta aquela sensação de que só ele é capaz, só ele sabe fazer isso. Essa vaidade é muito perigosa. Então, Emmanuel pede para que nós tomemos muito cuidado com isso, porque nesse caminho nós podemos encontrar espinhos. E o que são esses espinhos? São aquelas situações que vão estar nos ferindo, que nós vamos sentir a grande dificuldade de estarmos passando, porque nós estamos colocando à nossa frente essa vaidade intelectual, essa vaidade que vai estar nos prejudicando muito, né? Porque nem sempre estamos preparados para ela. Nem sempre fizemos a lição de casa correta. O nosso alicerce ainda não está preparado. E quando nós não estamos preparados para isso, vão aparecer em nós a angústia. Olha aí, é a angústia do espinho. Esse espinho, ele é visto como uma angústia. Nós podemos desenvolver em nós a depressão, porque nós não estamos aceitando a situação como ela realmente é. E aí nós chegamos à conclusão que nós não estamos preparados para a derrota. Nós só estamos preparados para a vitória. Isso é muito perigoso no nosso caminhar. Isso acontece porque nós ainda não aprendemos a montar o nosso alicerce. E aí nós temos que voltar tudo atrás e começarmos de novo. Começarmos degrau por degrau, crescimento por crescimento. Então nós vamos ter que montar o nosso alicerce. Nós vamos ter que desempenhar as coisas mínimas para que nós nos fortalecemos. E através desse fortalecimento é que nós vamos conseguir evoluir. Quando nós entendermos que temos a necessidade de desenvolver em nós as tarefas mínimas, aí sim nós vamos conseguir olhar para os lados e entendermos que nós não estamos sozinhos. Entendermos que nós necessitamos um do outro. E quando nós entendermos isso, nós vamos conseguir darmos as mãos e caminharmos todos juntos, evoluindo juntamente, não é? Então, isso é o que vai nos fazer crescer. Aí, só um minutinho para uma água. E aí, Emmanuel continua. A sinfonia estará perturbada se faltou uma nota.
O poema é obscuro quando se omite um verso. Estejamos zelosos pelas coisas pequeninas. São parte integrante e inalienável dos grandes feitos. Compreendendo a importância disso, o Mestre nos interroga no Evangelho de Lucas. Pois, se nem podeis ainda fazer as coisas mínimas, por que estáis ansiosos pelas outras? De novo, né? Jesus veio e nos chama a atenção para isso. E o que ele está querendo passar para nós é que nós não podemos menosprezar nenhuma tarefa. Todas as tarefas, elas começam pequenas e elas vão crescendo de acordo com a nossa evolução. E elas vão se tornando um suporte para a nossa evolução. Então, nós não podemos, em nenhum momento, menosprezar aquelas tarefas pequenas. Nós não sabemos por que nós temos que fazê-la, mas Deus sabe por que nós necessitamos dela. Então, vamos realizar todas as tarefas que nos apareçam, para que nós possamos crescer. E lembrando que a nossa vida, ela não é aqui. A nossa vida é no plano espiritual. Então, o que nós estamos fazendo para nós atingirmos o plano espiritual melhor do que quando nós saímos de lá? Como que nós estamos executando as nossas tarefas espirituais? O que nós estamos fazendo para nós, para que nós possamos crescer espiritualmente, para quando partirmos para a pátria espiritual, nós podemos levar uma mala cheia de boas ações, cheias de boas realizações. Então, a partir de hoje, vamos estar atentos às tarefas mínimas. Mas o que são as tarefas mínimas, né? Mas será que essas tarefas mínimas, elas estão só envoltas às tarefas materiais? Não. Elas também são as nossas tarefas espirituais. São aquelas tarefas de nós sabemos ouvir com paciência as pessoas que estão ao nosso redor. São aquelas tarefas de nós ouvirmos e não criticarmos ninguém. Aquela tarefa que nos é colocada dentro da casa espírita, para que nós possamos realizá-la sempre com um sorriso, na tentativa de ajudar o próximo. Então, o que nós estamos fazendo? E as tarefas sempre chegam até nós. Essas tarefas mínimas, elas sempre chegam até nós. Mas nem sempre nós queremos abraçá-las, porque nós, muitas vezes, por conta do nosso orgulho, da nossa vaidade, nós queremos aquelas tarefas maiores. E achamos que aquelas pessoas que executam essas tarefas mínimas, elas são ainda pessoas que têm muitas dívidas a serem salvas aqui no planeta de provas e expiações. E o Chico vem e nos conta uma história relacionada a isso, relacionada às tarefas mínimas que, às vezes, nós estamos com esse trabalho de tarefa mínima para que nós possamos evoluir espiritualmente. Conta o Chico que um dia, saindo do centro espírita, e ele estava caminhando com seus amigos lá em São Leopoldo, em Minas Gerais, e o Chico olhou para o outro lado da rua e viu uma pessoa, um morador de rua, mexendo em um lixo. O Chico atravessou a rua e foi lá conversar com a pessoa. Conversou com ela e depois ele voltou para o grupo. Quando ele voltou para o grupo, as pessoas que estavam com ele falaram: Chico, coitado desse nosso irmão, né?
em outras vidas deve ter feito tantas coisas ruins e hoje ele está aqui conquistando. Que ele consiga passar por essas provas, não é, Chico? E o Chico olhou para eles e disse: então, quando nós estávamos caminhando, eu olhei para ele e vi uma luz muito grande, e fui conversar com ele. Esse nosso irmão, ele não precisava mais estar aqui na Terra. Ele não precisava mais reencarnar aqui na Terra. Mas ele veio porque ele queria fazer essa tarefa, para ele passar por essa tarefa, para ele entender mais alguma coisa para a sua evolução. Então, isso são as coisas mínimas. Por isso, nós não podemos menosprezar ninguém que está no nosso caminho. Todas as tarefas são importantes, assim como esse companheiro de jornada que estava ali revirando lixo, ele não tinha mais necessidade de estar neste planeta, mas ele veio para passar por uma tarefa mínima para ele, para nós enorme, e para ele mínima, só para ele poder ter uma evolução maior. Agradeço a todos e que nós possamos refletir sobre as coisas mínimas que vão aparecendo na nossa vida. E assim eu peço a todos vocês que, se possível, nos sigam nas nossas redes sociais. Muito obrigada e um beijo no coração de cada um de vocês. Fiquem em paz. Até breve.